Boa noite a todos. Não é uma palestra que eu vou passar receita de comida, não, né? Apesar dele ser gastrônomo, não é receita de comida. Mas tem uma série de ensinamentos que a gente pode tirar dessa passagem que eu tirei da Revista Espírita. É da Revista Espírita de 1860, de novembro, Palestras Familiares de Além Túmulo, Baltazar, o Espírito Gastrônomo. Numa reunião espírita, um espírito se apresentou através de batidas e ele deu a seguinte mensagem: gosto da boa mesa, das mulheres, vivo o melão e a lagosta, o café e o licor. Então já dá para perceber que ele era comilão, né? Não pode associar ao médio a palestra, hein? Porque o médio é gordinho também, não associa. Então, na realidade, essa primeira parte foi para a Sociedade de Estudos Espíritas e por essa informação, pequena informação que deu, eles se interessaram em fazer um estudo sobre esse espírito. Então, o estudo é um estudo sério, como está grifado lá, e que eles queriam tirar deste estudo partes que pudessem nos instruir sobre a vida do espírito depois do desencarne. As sensações, as faculdades que ele tem depois da morte. E a sociedade julgou que seria importante evocar esse espírito e conversar mais detalhadamente com ele para ver o que eles conseguiriam trazer de informação para o aprendizado da doutrina espírita. E aí tem a parte que eles se reúnem para fazer essa evocação do espírito. Então agora a gente vai diretamente na evocação. É feita a evocação e o espírito vem e já dá essa informação. Meus amigos, eis-me aqui, diante de uma grande mesa. Aí ele faz uma exclamação, mas está vazia. Porque a mesa, para fazer a evocação do espírito, nunca tem nada. É uma mesa comum. E ele esperava que ele fosse convidado para alguma coisa diferente, alguma situação diferente. O pessoal da Sociedade Espírita fez então um questionamento. Esta mesa está vazia, é certo, mas quereis dizer-nos de que você viria se estivesse carregada de alimentos? Que faríeis deles? Então perguntou diretamente para o Espírito. Se tivesse aqui uma série de alimentos, o que você faria com eles? Sentiria o seu aroma, como outrora lhe saboreava o gosto. Ou seja, o espírito só sente o aroma, ele não tem como comer. Esta resposta é de todo um ensinamento. Sabemos que os espíritos têm as nossas sensações e percebem os odores tão bem quanto os sons. Não podendo comer, um espírito material e sensual se repasta da emanação dos alimentos. Saboreia-os pelo olfato, como em vida fazia pelo paladar. Há, pois, algo de material em seu prazer, mas como, na verdade, há mais desejo do que realidade. Ou seja, ele tem o desejo de comer, mas ele não tem como comer. Este mesmo prazer, aguilhoando os desejos, torna-se um suplício para os espíritos inferiores, que ainda conservam as paixões humanas. Ou seja, ele ainda está preso a tudo aquilo que ele gostava, por isso que ele tem essa vontade de comer. Aí é feita mais uma questão para ele. Falemos muito seriamente. Peço-vos, nosso propósito não é de brincar, ou seja, era um propósito de estudo. É importante salientar isso, que tudo que contém na Revista Espírita, como nas obras de Kardec, é do mais profundo estudo e da mais séria observação de tudo que acontece com os espíritos pós-vida.
tende a bondade de responder seriamente às nossas perguntas, e, se for necessário, servir-vos da assistência de um espírito esclarecido. Tendes um corpo fluídico, bem o sabemos, mas dizei, neste corpo há um estômago? Então foi feita uma pergunta direta se ele tem um estômago. Estômago também fluídico, onde só os aromas podem passar. Então vocês estão vendo que é uma informação que é dada pelos próprios espíritos. O estômago dele é fluídico, então não tem como entrar nada material. Quando vedes comidas gostosas, sentis vontade de comer? Ou seja, está perguntando claramente para ele se ele tem vontade de comer. É importante saber que vontade é diferente da situação que ele está, né? Comer eu não posso mais. Para mim, esses alimentos são os que são as flores para vós. Cheirais, mas não comeis. Isso vos contenta? Pois então, também eu fico contente. Então, para ele, a única sensação que ele tem é a sensação do cheiro. Então, ele vai estar em algum lugar onde tem a refeição, onde tem uma mesa farta, mas o principal de tudo, ele só vai sentir o cheiro. Ele não vai poder comer de forma nenhuma. Sentir prazer vendo os outros comerem? Muito, quando estou perto. Isto vale também para nós como ensinamento, porque muitas vezes a gente fala assim, tem uma série de espíritos ao lado daquelas pessoas que bebem, ao lado das pessoas que comem exagerado, ao lado das pessoas que fumam. Isso é real, mas eles só sentem por estarem perto. Não é que eles vão lá e vão participar, eles forçam as pessoas a fumar, por exemplo, porque eles vão participar desse cigarro. Pô. Não tem como. Eles só estão perto, só estão compartilhando disso e sentindo o cheiro. Sentir necessidade de comer e beber. E beber, notai que dissemos, necessidade. É diferente lá da primeira pergunta anterior. Agora está perguntando se ele tem necessidade, se ele precisa comer. Há pouco havíamos dito desejo. Então, desejo e necessidade, duas coisas diferentes. Então, agora está perguntando claramente, você tem necessidade, você precisa comer? A resposta dele, necessidade não, mas desejo, sim, sempre. Outro ensinamento que tem nessa parte também, se vê que ele ainda está é um espírito extremamente preso ainda à parte material. Ele está muito preso aqui à Terra, aqui ao planeta, aqui diretamente. Então ele está preso aqui junto com a gente pela parte material. Aí tem uma pergunta, antes da gente continuar, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos. E a fadiga, a necessidade, a fadiga, a necessidade de repouso? Experimenta-nas, ou seja, o espírito precisa de repouso? A resposta do espírito: não podem sentir a fadiga, como a entendeis. Consequentemente, não precisam de descanso corporal. Como vós, pois não possuem órgãos cujas forças devem ser reparadas. Então, notem bem que lá atrás ele já falou que não tinha estômago. O estômago era fluídico. E aqui, quando pergunta sobre a fadiga, sobre o descanso, ele fala que não tem órgão. Então, se não tem órgão, ele não precisa descansar, não precisa de energia. E a energia, como é que a gente consegue? Nós conseguimos através da alimentação. Então, não precisa nada disso. O espírito, entretanto, repousa no sentido de não estar em constante atividade. Ele não atua materialmente. Sua ação é toda intelectual e inteiramente moral, o seu repouso. Quer isto dizer que momentos há em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo
quanto de ordinário e não se fixa em qualquer objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparável ao do corpo. A espécie de fadiga que o espírito são suscetíveis de sentir guarda a relação com a inferioridade deles. Quanto mais elevados sejam, tanto menos precisarão repousar. Então, quanto mais o espírito estiver elevado, mais ele estiver aprimorando, ele não precisa de descanso. Aí, voltando à evocação. Esse desejo fica plenamente satisfeito pelo cheiro que aspirais. É a mesma coisa que se realmente comesses. Então, estão perguntando para ele, se caso ele sentindo o cheiro, se isso satisfaz ele plenamente. Resposta. É como se eu vos perguntasse, se à vista de um objeto que desejais ardentemente, vos substitui a posse desse objeto. Ou seja, quando a gente quer alguma coisa, só o fato da gente ver satisfaz a gente? Não, né? A gente quer ter ele lá do nosso lado. Seja lá o que for, um vaso, um presente, alguma coisa. Você quer ter ele do lado. A mesma coisa com relação ao desejo dele da comida. Mais uma pergunta. Assim parece que o desejo que experimentais deve ser um verdadeiro suplício, pois não há prazer real. A resposta do Espírito. Suplício maior do que pensais, mas eu procuro atordoar-me, criando-me a ilusão. Ou seja, mais uma vez ele continua confirmando que ele não come, que ele tem a vontade, mas ele não pode comer. Vosso estado nos parece muito material. Dizendo-nos, dormir algumas vezes é uma outra questão também de ensinamento. Porque às vezes a gente escuta falar, o espírito está dormindo, está descansando, ele está repousando. Não existe isso também. A resposta desse espírito, não. Gosto de rodar um pouco por toda a parte. Ou seja, ele está por aí, passeando, e mais para frente a gente vai ver onde ele gosta de estar. O tempo vos parece longo? Por vezes vos aborreceis? A resposta dele, não. Eu percorro as feiras e os mercados. Vou ver chegar a pescaria e com isto me ocupo muito bem. Ou seja, ele continua fazendo as mesmas coisas que ele fazia quando estava encarnado. Ele vai no mercado, ele vai nas feiras, ele vai acompanhar a chegada dos produtos lá, como se ele tivesse encarnado. Que fazeis quando na terra? Aí a pergunta de o que ele fazia quando ele estava encarnado. Apreciador da boa mesa, não glutão. Advogado, filho de gastrônomo, neto de gastrônomo. Meus pais eram financistas que na antiga monarquia tinham o direito de cobrar impostos, mediante o pagamento de certa quantia fixa ao tesouro. Então ele se percebe que ele era uma pessoa com poder aquisitivo alto. Respondendo à reflexão precedente, o Espírito ainda acrescentou: bem vês que eu não era cozinheiro e que não te convidaria para os meus almoços, pois não sabe comer nem beber. Como a mesa estava vazia lá na hora da evocação, ele disse bem claro, vocês não sabem comer nem beber, então eu não convidaria vocês. Há muito tempo que estáis morto? Aí foi a pergunta para saber há quanto tempo ele tinha desencarnado. Ele morreu há 30 anos, com 80 anos de idade. Perguntaram para ele se ele via outros espíritos mais felizes do que ele, né? Sim, vejo alguns cuja felicidade consiste em louvar a Deus. Ainda não conheço isto. Meus pensamentos roçam pela terra. Ou seja, ele continua muito ligado à parte da vida dele material.
Compreendeis as causas que os tornam mais felizes do que vós? Eu ainda não as aprecio, como aquele que não sabe o que é um prato refinado e não o aprecia. Talvez chegue a isso. Adeus. Vou à procura de um jantarzinho muito delicado e muito suculento. Então, ele cansou da conversa e ele vai naquilo que ele mais gosta, né? O jantarzinho. O Baltazar. Ali, um jantarzinho que ele gostava, assim. Não é para dar fome para ninguém, não, tá? Apesar do horário, deve estar todo mundo com fome, mas... Esse espírito é um verdadeiro fenômeno. Ele faz parte dessa classe numerosa de seres invisíveis que não se elevaram em nada acima da condição da humanidade. Ou seja, repetindo de novo, ele está preso aos valores materiais. Ele está preso à existência dele. Só tem de menos o corpo material. Ou seja, ele já não tem mais a matéria, mas todo o resto da condição dele continua a mesma. Mas as suas ideias são exatamente as mesmas. Este não é um mau espírito. Como é que se chegou a essa conclusão? Em nenhum momento ele está fazendo mal para ninguém, né? Ele só está visitando os lugares que ele gosta, passeando. Ele não tem contra si senão a sensualidade que, ao mesmo tempo, é para ele um suplício e um gozo. Como espírito, não é, pois, muito infeliz, é até feliz ao seu modo. Mas Deus sabe o que o espera em nova existência. Uma triste volta poderá fazer-o bem refletir e desenvolver o senso moral, ainda abafado pela preponderância dos sentidos. Ou seja, na próxima existência ele vai ter muita coisa que corrigir, né? Aí vem uma segunda evocação. Aquela primeira evocação foi de novembro. Essa segunda evocação que foi feita desse mesmo espírito é de dezembro de 1860. Um dos assinantes da Revista Espírita, ao ler o conteúdo que foi transcrito, ele achou que conhecia a pessoa que estava dando aquelas informações. Ele achou se tratar de um conhecido dele. E aí, no finalzinho ali, ele está dizendo, segundo Baltazar, não era outro senão o senhor G, não dá o nome dele, né? De lá R, conhecido por suas excentricidades, sua fortuna e seus gostos gastronômicos. Ele leva essa informação para a sociedade espírita que vão evocar de novo o espírito. Na segunda evocação ele vem de novo. Eis-me aqui, mas nunca tendes algo a me oferecer? Decididamente são pouco amáveis. Ou seja, mais uma vez quando ele chegou, ele reclamou que não tinha nada para ele comer, né? Quereis dizer o que vos poderíamos oferecer para vos ser agradável? Pouca coisa. Um chazinho, um jantarzinho muito fino. Eu gostaria mais disso. E estas senhoras, sem contar os senhores aqui presentes, não os rejeitariam, a vez de concordar. Ou seja, o que ele quer? Ele queria o que ele tinha sempre quando ele estava em vida. Jantar, chazinho. Aí eu pus um chazinho aí, mais ou menos do que ele provavelmente gostaria. Aí perguntaram para ele, conheceis um certo senhor G de lá R? Ele respondeu, creio que sois curiosos. Ele questiona as pessoas de serem curiosos, né? Não é curiosidade, o pessoal da Sociedade Espírita diz. Dizei, por favor, se o conheces. Então quereis descobrir o meu incógnito. Assim sois o senhor G de lá R? Ora, sim, sem almoço. Mais uma vez, né? Ninguém oferece nada para ele. Não fomos nós que descobrimos o incógnito.
foi um dos vossos amigos aqui presente. O pessoal da Sociedade Espírita informou ele. Ele diz, é um paurador. Deveria ter ficado calado. Aquela palavra, o significado dela é tagarela, fofoqueiro. Então é isso que o Espírito quis dizer, né? Que aquela pessoa que conhecia ele foi lá já entregar ele a um fofoqueiro. Em que isso pode vos aborrecer? Foi perguntado para ele o que aborreceria ele, saberem quem ele era. Em nada, mas eu preferia não ter sido reconhecido imediatamente. Dá no mesmo, não esconderei meus gostos por isso. Se soubesses que jantares eu dava, concordarias que eram bons e tinham um valor que nada mais se aprecia. Ou seja, ele sabia aproveitar a vida na parte de jantares. Mais uma pergunta foi feita para ele. Não, eu não sei, mas falemos mais seriamente, por favor, e ponhamos de lado os jantares e a ceia. O pessoal querendo se instruir, ele só queria falar em comida. Que nada nos ensinam. Nosso objetivo é de nos instruirmos. E por isso vos pedimos dizer qual o sentimento que vos levou, no dia de vossa festa de formatura como advogado, a fazer vossos colegas jantarem numa sala decorada como uma câmara mortuária. Então ele fez um jantar onde ele convidou os amigos dele de formatura e era uma câmara mortuária, a sala de jantar. Não destacais, no meio de todas as minhas excentricidades de caráter, um fundo de tristeza causado pelos erros da sociedade, sobretudo pelo orgulho daquela que eu frequentava e da qual fazia parte pelo nascimento e pela fortuna. Eu buscava atordoar meu coração por todas as loucuras imagináveis, e me chamavam louco extravagante. Pouco me importava, saindo dessas ceias tão gabadas por sua originalidade, eu corria a praticar uma boa ação que ignoravam, mas para mim dava na mesma. Meu coração ficava satisfeito e os homens também. Eles riam de mim ao passo que eu me divertia às custas deles. Que direis dessa ceia em que cada convidado tinha seu esquife às costas? Seus rostos transtornados me divertiam muito. Assim como vedes, era a loucura aparente unida à tristeza de coração. Então dá para perceber que mesmo na excentricidade dele, quando ele fazia essas determinadas loucuras, no final ele acabava fazendo caridade também. Porque ele fazia, como diz ali, saindo dessas ceias, eu corria a praticar uma boa ação. E os outros ignoravam isso dele. Então ele não era de todo mal, ele usava muito a comida como um dos prazeres maior dele, mas ele não era um espírito ruim, não. Qual a vossa opinião atual sobre a divindade? Eu não esperei deixar o corpo para crer em Deus. Acontece apenas que o corpo, que tanto amei, materializou o meu espírito, a tal ponto que lhe será preciso muito tempo para quebrar todos os laços terrenos, todos os laços da paixão que o prendiam à terra. Ou seja, ele não consegue se desligar da vida que ele teve junto das festas, dos jantares. Ele continua mais material do que propriamente espírito. Ele vai precisar de um tempo ainda para ser aperfeiçoado e poder sair dessa condição. Vê-se que de um assunto aparentemente frívolo se pode tirar ensinamentos úteis. Não existe algo de eminentemente instrutivo nesse espírito que, conservando no além instintos corporais, reconhece que o abuso das paixões, de certo modo, materializou o seu espírito. Ele está muito, muito presente na vida que ele tinha antes de desencarnar. Ele não consegue se desligar ainda. Vai precisar de um tempo, vai precisar de um aperfeiçoamento. Agora, o mais importante, por enquanto, desse texto,
é que se a gente for levar em consideração tudo que a gente viu aqui, de um texto relativamente pequeno, ele não é grande, mas quantos ensinamentos vieram, né? Primeiro, espírito não come porque não tem os órgãos. Espírito não dorme, não precisa dormir, porque ele não precisa repor energia. Aonde o espírito fica depois dele desencarnar? Ele está aqui, presente. Aqui deve ter um monte de espíritos que já frequentaram essa casa, já frequentaram aqui quando era escola, sei lá. Mas tem muito espírito aqui. Então, muitas vezes se falam determinadas situações que Kardec está aqui mostrando tudo para nós. Está dentro da revista espírita. Está contida nos ensinamentos que tem. Então, é importante, toda vez que a gente tiver algo, a dúvida, é pesquisar, é consultar os livros de Kardec e, se possível, cada vez mais, a gente se aperfeiçoar nas leituras da revista espírita. Porque um texto simples desse, uma evocação dessa, mostra tanta coisa para a gente, ajuda tanto a gente. E eu não vou ser assim, não criticar o que já a gente aprendeu de forma talvez errada, mas a gente tem que passar a aprender as coisas de maneira certa. E eu lembro bastante que quem falava muito desse texto era o Coelho, ele falava bastante do Baltazar, e eu fui pesquisar para ver como é que era, o que dizia, e me interessou para montar alguma coisa nesse sentido, porque ele serve de aprendizado, serve de instrução, como os outros textos que estão lá na Revista Espírita também instruem a gente. Tá? E para terminar, eu peguei mais uma pergunta do Livro dos Espíritos. Conservam os espíritos alguma das paixões humanas? Que é justamente para a gente saber se tudo que ele estava falando, dos divertimentos dele, da comida, dos jantares que ele adorava, se realmente é isso, né? Porque isso é uma forma de paixão. A paixão da boa mesa, de comer bem, de estar se divertindo. E a resposta: ao perderem o envoltório, os espíritos elevados deixam as paixões más e só guardam as do bem. Mas os espíritos inferiores as conservam, pois, do contrário, pertenceriam à primeira ordem. Reafirmando mais uma vez que quando o espírito não está preparado, não está tão evoluído, ele conserva todas aquelas paixões que ele tinha na existência dele aqui na Terra. É importante que cada vez mais nós nos aprofundemos nos estudos, no conhecimento da doutrina, para que a gente esteja cada vez mais preparado, né? Para que a gente possa ajudar a esclarecer as pessoas que precisam. E espero que vocês tenham gostado, espero que tenha incentivado vocês a lerem também a Revista Espírita, lerem textos nesse sentido, as evocações, e começarem a estudar um pouquinho mais. Agradeço a todos a paciência, a atenção. Desculpa deixar vocês com vontade lá pelo jantar, mas um jantarzinho com esse frio ia bem, né? Obrigado, gente.